Você está na Difusora Pai Eterno. Começa agora um bate-papo direto do Santuário Basílica Sagrada Família. Programa Por uma Família Melhor. Boa noite, você que nos acompanha aí pela Difusora Pai Eterno, AM 640 e também pelas redes sociais do @Basílica da Sagrada Família. Seja muito bem-vindo aqui ao Santuário Basílica Sagrada Família, em Goiânia, na Difusora Pai Eterno, AM 640. Eu sou o Henderson Souza e vou estar com vocês aqui até a meia-noite hoje, pela Difusora Pai Eterno. Bom, hoje é dia de Comunidade Família Santa, quinta-feira tem oração, tem muito louvor, clamor, né, com a Comunidade Família Santa aqui no programa Por uma Família Melhor e também na Basílica, né, tem o grupo da família também que acontece todas as quintas-feiras. Você está convidado a acompanhar a gente pelas redes sociais e também aqui na Basílica Sagrada Família em Goiânia. E hoje eu estou aqui com um casal muito especial, que é o Cleuber e a Messia, que veio falar sobre o tema como viver bem o tempo de Quaresma, que é um tempo que nós estamos aproximando aí na Santa Igreja. E eu vou cumprimentar eles agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a vocês que nos acompanham. Muito boa noite. Isso mesmo. Sempre nos acompanha aqui na Difusora Pai Eterno, sempre todas as quintas com a Comunidade Família Santa e hoje com esse tempo de Quaresma. Você sabe o que é Quaresma? Sabe como viver o tempo de Quaresma? Não? Então continue conosco porque o nosso programa só está começando. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família os mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Jesus, Maria e José, minha família, nossa família vossa abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o Vem ser Sagrada Família, vem ser Basílica, a extensão sempre da sua casa. Nós estamos aqui ao vivo pela Web Rádio Sagrada Família, também pela Difusora Pai Eterno AM 640. Eu quero mandar um abraço muito especial para você que nos acompanha no rádio, no aplicativo, pela internet e também pelos canais de redes sociais da Basílica Sagrada Família. Você sempre pode deixar o seu pedido de oração, a sua intenção, através de todas as nossas redes sociais, seja pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo nosso YouTube. Nós temos o chat ao vivo pela adoração, nós temos adoração 24 horas, adoração perpétua aqui na Basílica Sagrada Família e também pelo YouTube. Você pode entrar lá no chat, deixar o seu pedido de oração, a sua intenção, porque nós estamos aqui sempre para orar com você e por você. Nosso endereço, @Basílica da Sagrada Família. Segue lá. Também pode baixar o nosso aplicativo em todas as lojas aí, seja na Play Store, na App Store. Pesquise lá Santuário Basílica Sagrada Família. Lá você acompanha as missas ao vivo, transmissões ao vivo, a homilia diária, a web rádio Sagrada Família, que fica 24 horas no ar. Então baixe o nosso aplicativo e fique sintonizado aqui com a Basílica Sagrada Família. Hoje é quinta-feira, dia de Comunidade Família Santa. Eu estou aqui com o Cleuber e a Messia, que vai falar um pouco sobre
como viver bem esse tempo de quaresma. Eu falava aqui um pouco com a Mércia que para nós vivermos a quaresma, nós precisamos saber o que é a quaresma e como nós podemos viver bem essa quaresma, né? E o que é o que eles vão trazer agora para nós. É isso mesmo, meus irmãos. Eu convido você agora, nesse instante, onde você estiver, se você estiver em sua casa, se você estiver no seu automóvel, caminho de sua casa, que você fazer um momento de reflexão sobre a quaresma. Porque é um tempo que nos coloca diante de algumas perguntas que são fundamentais para que a gente possa viver bem esse período. Como anda a nossa fidelidade com Cristo? O nosso desejo de santidade, como tem andado? Em generosidade apostólica, não somente com as pessoas, mas em generosidade para poder pregar o Evangelho. Como que eu tenho progredido na minha vida espiritual, no meu trabalho, no meu cotidiano, na vida da minha família. Eu tenho sido mesmo verdadeiramente o reflexo de Cristo. Eu tenho deixado o Cristo viver em mim. Você tem deixado, meu irmão, o Cristo viver em ti. Nós precisamos dessa transformação, dessa mudança, para que Cristo viva verdadeiramente em nós. Para que a sua imagem se reflita em nós, sem distorções na nossa conduta. Ou seja, esse período é um período que a gente precisa de viver verdadeiramente uma conversão. Deixar o homem velho para trás, recomeçar a vida como um homem novo. Meu irmão, nós precisamos refletir nesse período que está se aproximando. Verdadeiramente eu preciso me converter. Como nós temos acompanhado, o tempo está difícil, as coisas estão difíceis. E a gente vê que a gente vive um tempo apocalíptico. E nós precisamos verdadeiramente estar na graça do Senhor. E Deus nos deu esse tempo, esse período de graça que é a quaresma, para que a gente possa caminhar na fé, para que a gente possa progredir, para que a gente possa estar na presença do Senhor. Esse é o nosso chamado e tem que ser o desejo do nosso coração. Não obstante disso, a gente tem que desejar viver esse período de quaresma verdadeiramente como um período para a nossa conversão, buscando a nossa santificação e a nossa fidelidade com o Senhor. Esse é o período. Então, meus irmãos, para a gente começar a falar sobre a quaresma, é necessário a gente entender o que é a quaresma. Qual o sentido que ela tem para a nossa vida? Quaresma é o período de 40 dias dedicado à preparação da Páscoa. A preparação da Páscoa do Senhor. Se a gente parar e pensar, a gente pode fazer uma ligação desses 40 dias de Quaresma com os 40 dias que Jesus se isolou no deserto, jejuou, orou, ficou o tempo todinho se preparando. Também podemos fazer a ligação desse trecho com os 40 anos que o povo hebreu caminhou no deserto perdido. E muitas das vezes a gente tem que viver esse período de quaresma como um deserto. Assim como o povo hebreu. E tantas outras passagens, os 40 dias chovendo, quando teve o dilúvio. Então é um tempo para a gente apresentar como tempo de penitência e de renovação para toda a igreja, com a prática do jejum e com a prática da abstinência, né? Então, todos os anos, pelos 40 dias da grande quaresma, a igreja une-se ao mistério pascual de Jesus, une-se ao mistério de Jesus no deserto. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, número 540. Ao propor aos seus fiéis o exemplo de Cristo, que se retira para o deserto, prepara-se para a celebração das solenidades pascais com a purificação do coração, uma prática perfeita da vida cristã e uma atitude de penitência. Então, meus irmãos, eu vejo bem que a quaresma a gente tem que voltar-se inteiramente para a nossa conversão. Não podemos considerar essa quaresma ou a
um período, uma repetição cíclica da liturgia, não. A quaresma, ela propõe a nós um momento único, uma ajuda divina que temos que aproveitar. Jesus passa ao nosso lado e espera de nós hoje. Agora, amanhã, uma grande mudança. Jesus quer isso de nós, uma grande mudança. O período de quaresma não pode ser como a água que passa diretamente sobre as pedras e não deixa ali um vestígio. Ela tem que causar em nós uma mudança. Vocês entenderam? A gente não pode deixar que esse período passe desapercebido, como somente um ciclo da liturgia, mas trazer para a nossa vida uma mudança verdadeira. Ainda hoje eu estava contando uma história para a Mércia, assim, eu gosto muito de pescar, quem me conhece sabe. E tem uma historinha de 2 compadres pescadores que foi para a Amazônia pescar. E chegaram lá, eles alugaram um avião pequeno para levar eles, transporte muito difícil para chegar na região. E chegaram lá, cada um pegou um peixe de 60 quilos cada um. E na hora de embarcar esses peixes, o piloto falou: a gente só pode subir 60 quilos, e no caso vocês têm 120. Aí um compadre olhou para o outro e falou o seguinte: ano passado a gente veio pescar. Cada um pegou um peixe de 60 quilos. O avião era um igual. E a gente embarcou os peixes. Aí o piloto: era igual o avião? Igual. Pode subir então, embarca os peixes. Aí embarcou. Com 5 minutos depois o avião cai no meio da mata. Um compadre olha para o outro e fala: será que... Rapaz, está parecendo o mesmo lugar, compadre, que o avião caiu o ano passado. Vocês entenderam? O hábito antigo não pode persistir para o próximo ano. A gente tem que mudar. A gente tem que mudar o nosso pensamento, senão nós vamos cair. Esse é o chamado da quaresma, para que a gente viva um tempo de conversão verdadeiro. A quaresma, ela começa na quarta-feira de cinzas e termina imediatamente antes da missa vespertina, na quinta-feira santa. Os tempos e penitências da Igreja Universal são todas as sextas do ano e o tempo da quaresma, ou seja, a gente tem que viver as penitências, o tempo, todas as sextas-feiras, o nosso jejum e também no tempo total da quaresma. Esses tempos são particulares, apropriados para os exercícios espirituais, as liturgias penitenciais, as peregrinações em sinal de penitência, as privações voluntárias como o jejum, a esmola, a partilha fraterna, com obras caritativas e missionárias. Lembrando que Jesus, Cristo morreu. Guarde-se a abstinência de carne ou de outro alimento, segundo as determinações da Conferência Episcopal, todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincidam com algum dia enumerado entre as solenidades, a abstinência e o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz no Código de Direito Canônico. A penitência e o jejum, ela tem que vir no nosso coração nesses dias para que verdadeiramente seja uma mortificação, para que a gente possa viver verdadeiramente na carne a dor. Jesus Cristo morreu por nós. E quando ele morre por nós, ele dá-nos um exemplo grande de amor. E esse amor, gente, ele tem que frutificar em nós amor. Ele tem que nos frutificar amor. E a mortificação da carne nos ajuda nesse processo. Ao exercer essa mortificação, a gente sente na carne muitas das vezes o que o Cristo sentiu. E a gente transforma as nossas vidas. Tem que doer em nós. Não pode ser uma Semana Santa, uma quaresma tranquila. Tem que doer na gente. A gente tem que mortificar e tem que transformar. Tudo aquilo que sofre mudança, que sofre transformação, existe renúncia. A gente tem que renunciar a muitas coisas da nossa vida para que a gente possa se transformar. E o que é a quarta-feira de cinzas? Quando começou a prática da imposição de cinzas, quando se benzem, se impõem, de onde provém as cinzas, que simbolizam as cinzas.
A quarta-feira de cinzas é o princípio da quaresma. Um modo da gente observar a imposição das cinzas é que é para lembrar que nós somos pó. E que ao pó nós vamos um dia retornar. É um dia de extrema penitência, em que os cristãos manifestam o desejo pessoal de conversão a Deus. A imposição das cinzas é um convite a percorrer o tempo da quaresma como uma imersão mais consciente e mais intensa no mistério pascal de Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, mediante a participação na Eucaristia e na vida de caridade. A origem da imposição das cinzas pertence à estrutura da penitência canônica. Começa a ser obrigatória para toda a comunidade cristã a partir do século X. A liturgia atual conserva os elementos tradicionais, a imposição das cinzas e um jejum rigoroso. A imposição das cinzas é um convite a percorrer o tempo da quaresma como uma imersão mais consciente e mais intensa, ou seja, a gente tem que ter a consciência e viver intensamente o mistério pascal de Cristo. Lembrar que Jesus se deu na cruz por nós, que ele sofreu todos os ultrajes, todas as humilhações, todos os seus flagelos foi por mim e foi por você. Ele se entregou verdadeiramente ali, naquele instante de amor, por mim e por você, para a nossa salvação. Sem entender, sem olhar que um dia a gente pudesse ou não se voltar para ele. Ou seja, foi um amor incondicional. Ele se deu sem esperar nada em troca. Isso é a consciência que a gente tem que ter. A bênção e a imposição das cinzas realiza dentro da missa, depois da homilia, embora as circunstâncias especiais para fazer dentro de uma celebração da palavra. As cinzas são os restos dos galhos do Domingo de Ramos da Semana Santa passada, do ano passado. Esses galhos são guardados, esses galhos são queimados e as cinzas provêm desses galhos. A cinza simboliza também a condição débil e caduca nossa, que nós caminhamos para a morte. É o que eu disse lá no início. Que a gente tem que entender que nós somos pó e ao pó retornamos. Isso é também um sinônimo de humildade para nós. De reconhecermos que Deus é tudo em nossas vidas e que nós não somos nada além de pó. E também que a gente possa ser um homem novo na ressurreição, já que o homem está destinado a participar do triunfo de Cristo, né? Que para todo mundo, para o inimigo, aquele instante da crucificação foi a vitória, mas ele não sabia que existia todo um plano, um projeto salvífico por trás, que era a ressurreição, que foi o triunfo de Cristo sobre a morte e o triunfo de Cristo sobre o pecado, rasgando aquela carta que o demônio tinha contra nós, que é a carta da nossa acusação. Em Cristo nós somos lavados e purificados. Quanto mais fortes fores em Cristo, maior graças nós teremos para a eficácia aqui na terra e para a nossa felicidade eterna. É muito importante você falando um pouco sobre esse sentido, né? Nós também temos essa contrapartida com Jesus. Eu sempre lembro quando eu comecei a viver mesmo a quaresma, todas as sextas-feiras, o grupo, minha família e o grupo que eu morei, fui religioso numa casa religiosa durante muito tempo. Nós parávamos de comer carne na sexta-feira, mas em contrapartida nós pegávamos o valor que seria aquela carne que a gente gastaria, a gente comprava cesta básica e depois distribuía a pessoas realmente necessitadas, né? Então, às vezes a quaresma é um sentido de conversão, né? De amor. E só lembrando que Jesus ele deu apenas um mandamento a nós, né? Amai uns aos outros, assim como eu vos amei. E quando nós fazemos a nossa penitência, principalmente de questões materiais, nós temos que dar essa contrapartida amando o próximo, ajudando o próximo, quem mais precisa.
Talvez você que não tem condição, né, de fazer essa parte financeira, mas faça uma doação, ajude, visite pessoas nos hospitais. Agora no tempo de pandemia eu acredito que isso não é possível, mas faça um gesto concreto, né, na sua vida, doe o seu tempo. Você pode ser talvez um professor, dê uma aula aí para pessoas que precisam. Você que é um pregador e anuncie a palavra, ajude a igreja, ajude a sua família. Você que pode fazer esse gesto concreto, por que não, né? Eu vou parar de comer o que eu gosto na quaresma, então pegue e faça a conta aí desse valor. O que você gastaria nesse tempo? Né? Será que esse valor que você gastaria nesse alimento, nesse objeto que você vai deixar de usar durante a quaresma, não poderia ajudar outra pessoa? Então, em vez de você simplesmente não gastar, poupar para fazer uma viagem depois, pegue esse valor e ajude uma pessoa necessitada, uma pessoa que precise, né? E é muito bonito quando nós fazemos esse gesto concreto, nós levamos esse amor de Deus ao próximo, e tudo isso volta a nós através de milagres. E Deus, ele faz milagres na nossa vida, está presente também na nossa vida. E o Santuário Basílica Sagrada Família recebe muitas intenções, orações de pessoas que passaram por aqui e receberam milagres em sua vida. E agora nós vamos ver um desses milagres. Olá, paz de Jesus. Meu nome é Maria Selma e esses são meus filhos Luiz e Pedro. Estou aqui para dar um testemunho de um grande livramento que a gente recebeu. Eu chego a dizer que foi um momento de cura para a gente. Assim que começou a pandemia, aqui em casa gerou um grande conflito. Muitas tribulações, tarefa chegando, tarefa acumulando, e foi gerando muita briga entre eu e meus filhos. Aí chegou um dia que eu resolvi levar eles para confessar, e eu também queria conversar com o padre. E a gente chegou lá e eles confessaram com o Padre Erasmo, e aí eu fui conversar com ele, e ele passou para mim fazer a novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. A primeira novena era para mim fazer para mim mesma, e depois para o meu filho, e depois para o meu esposo e para minha filha. E aí eu comecei a fazer a novena na segunda-feira. E aí, durante aquela semana todinha, vinha muito uma música que tocava muito meu coração. Aquela música, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. E aí, na sexta-feira eu recebi uma notícia em Pontalina, não era o final de semana de eu ir para lá, mas eu recebi uma notícia que a minha irmã tinha passado mal, e como meu pai era idoso, eu resolvi ir para lá ajudar, porque no sábado era a folga da cuidadora dele. E aí eu conversei com meu esposo e ele falou para mim ir, então, né? Aí a minha filha, ela disse que não queria ir. Eu peguei e falei para ela, mas como? Seu pai tem compromisso no final de semana. Ela pediu para ficar na casa de uma coleguinha. A gente ligou lá e eles não puderam ficar com ela, porque eles estão guardando a quarentena direitinho. E aí ela quis ficar em casa de outra coleguinha. A gente ligou também, eles não podiam ficar com ela, porque a mãe da minha amiga estava com suspeita de Covid. E na terceira tentativa, a mãe da coleguinha dela falou que podia ficar com ela. E aí foi só eu e o Pedro. A gente saiu daqui por volta de 5 e pouquinho da tarde. E aí a gente passando por Aragoiânia, eu liguei o rádio para a gente ouvir o terço dos Filhos do Pai Eterno. Aí um pouco para frente, uns 15 minutos, uns 6h15 mais ou menos, era bem assim numa reta para frente de Aragoiânia, um caminhão entrou totalmente na nossa pista. E com aquele susto do momento, eu virei o volante de uma vez. E ele pegou na lateral do carro, do lado do Pedro. E assim, foi uma cena horrível, que assim, quando eu lembro, é muito difícil. Que eu olhei para o lado, vi meu filho todo machucado, todo ensanguentado, e ele desmaiou no momento, eu gritei, ele voltou. E aí encheu de gente lá para ajudar a gente. Um rapaz ficou o tempo inteiro segurando a mãozinha dele, conversando com ele. E o SAMU demorou mais ou menos uns 40 minutos para chegar. E eu, nesse tempo todo, eu fiquei orando, pedindo a Nossa Senhora Aparecida, Nosso Senhor Jesus Cristo, que não deixasse nada acontecer com ele, porque estava assim, muito difícil aquele momento. E aí eles chegaram e queriam alguma coisa para cobrir ele. E não tinha nada. E aí eles foram lá dentro do carro e pegaram a roupinha de coroinha que ele ia servir no domingo. E cobriram ele com aquela roupinha.
E aquele momento eu senti muita paz, eu fiquei feliz por aquilo, sabe? Eu já senti que era um sinal, um grande sinal na nossa vida. E aí a gente foi e chegou lá no UGOL, eu estava muito nervosa, eles entraram com ele e eu querendo saber notícia, uma moça chegou e falou assim para mim: eu não posso te dar um abraço nesse momento, mas eu vou te dar esse rosário. E quando eu peguei o rosário, de um lado era a Sagrada Família e de outro o Sagrado Coração de Jesus. E eu estava fazendo a trezena do Sagrado Coração de Jesus com o Padre Reginaldo Manzotti. Foi assim uma calma muito grande, sabe? Eu senti muito a mão de Deus presente durante todo o tempo, tudo que aconteceu. E assim, foi assim, muita gratidão. Depois eles vieram me falar que meu filho estava bem, ele só tinha que fazer uma cirurgia na orelha e ele quebrou o maxilar, teve que fazer uma cirurgia também, mas graças a Deus ele está aqui bem, nós estamos aqui bem, porque eu não machuquei nada e meu carro deu perca total. Mediante tudo isso, eu acho que como eu estava com o coração muito endurecido, para mim foi uma grande cura, porque a partir daquele dia eu senti uma leveza tão grande no meu coração, tão grande, mesmo vindo muitas dificuldades, porque depois de 15 dias meu pai caiu acamado e depois de mais 15 dias ele faleceu. E mesmo com tudo isso, eu continuei em paz. E é isso, quando a gente está com Jesus do nosso lado, mesmo as tribulações vêm para o nosso bem. É isso aí, com Jesus somos vencedores. Boa noite, você que está nos acompanhando aí na difusora Pai Eterno AM640 e também pelas redes sociais do @Basílica da Sagrada Família. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Por uma Família Melhor. Quero mandar um abraço muito especial para você que nos acompanha aí através do AM640, as ondas do rádio da difusora Pai Eterno, que chega aí até na fazenda, chega no seu carro, no seu aplicativo, através do site também da difusora Pai Eterno. Nós estamos aqui todos os dias na rádio difusora, começando sempre às 22 horas com a Santa Missa ao vivo e depois esse bate-papo muito especial, sempre com um convidado diferente, trazendo temas importantes para a nossa vida e a vida de nossas famílias. Hoje eu estou aqui com o casal da comunidade Família Santa e nós estamos refletindo um pouco sobre o tempo, como viver bem esse tempo que vai se iniciar agora na igreja, que é o tempo da Quaresma, que vai iniciar agora na quarta-feira de cinzas. E é tão importante a Quaresma para a nossa vida, porque é um tempo, eu falava aqui enquanto passava o testemunho, é importante porque é um tempo de reflexão na nossa vida, é um tempo de silêncio, é um tempo de oração, é um tempo de estar mais próximo de Deus, né? E assim como Jesus Cristo, nós temos que ser inspirados pelo Espírito Santo e estar próximos sempre dele para seguir a nossa vida, para evangelizar, para ser feliz, né? Igual o catecismo fala lá nos seus primeiros números, né? A verdadeira felicidade da nossa vida é Deus e é seu Filho também Jesus Cristo, né? Que é um só lá na Santíssima Trindade. Então, por isso que é tão importante. O próprio Jesus Cristo vivia esse tempo de oração. Ele mesmo passou esse tempo de oração, de reflexão, de quaresma em sua vida. E se o próprio, eu falo assim muito aqui, se o próprio Jesus Cristo, que era humano, mas também era Deus, viveu e precisava de oração, precisava dessa reflexão na sua vida, desse tempo, quem somos nós para não precisar, né? Quem somos nós para não precisar de oração, de estar em sintonia, de reflexão? Então esse tempo, meu irmão, minha irmã que nos acompanha, é um tempo de você entrar em sintonia com Deus, fazer uma doação, não simplesmente fazer a doação de gesto concreto, como eu falei, lógico que é necessário, mas é um tempo também de conversão espiritual, interior, de estar próximo de Deus. Eu lembrava muito também, quando meu amigo pregava, eu lembrava no bloco anterior, eu lembrava muito da passagem do filho pródigo, né? Aquele que, o filho pródigo, é aquele que morava com o pai, tinha tudo, uma riqueza muito grande, era honrado pelo seu pai e pela sua família, mas pede a parte da herança que lhe cabe ao pai. E sai, antes do pai morrer,
pega a herança, sai, gasta tudo. E depois ele, quando ele está na pior ali, comendo junto com os porcos, ele fala, até os empregados de meu pai é mais bem tratado do que eu estou agora. Então ele retorna ao pai. E chegando ao pai, o pai o acolhe, reveste de dignidade. E ele fala, pai, eu pequei contra Deus e contra ti. Não sou digno mais de ser chamado de teu filho, mas trata-me como um dos seus empregados. E o pai o acolhe, reveste com uma túnica branca, que naquela época era o revestimento de realmente uma dignidade ali, pôs uma dignidade nele novamente, acolheu, matou até um cordeiro ali na época para poder acolher o seu filho novamente. Então, um filho que estava perdido e foi acolhido. Um filho que passou tempos difíceis, mas que se arrependeu, que se converteu, que pensou na sua vida e chegou até o ponto de falar, olha pai, eu pequei, mas eu estou aqui. E ele chegou a esse ponto porque ele passou um momento de reflexão, um momento de conversão. E a quaresma é isso, é um momento de conversão, o momento que nós estamos retornando até o Pai. E quando nós chegamos ali no final da quaresma, nós podemos falar a Deus, Deus Pai, eu pequei contra o Senhor, contra todos os princípios, né, da vida. Mas eis-me aqui, eu estou aqui. E quando Deus irá te acolher, né, e como o Pai lá no Filho Pródigo, Deus nos ama. E assim Ele vai nos acolher, né, igual um pai acolhe o filho no momento de dificuldade. E essa reflexão ela é muito bonita, porque nos lembra sempre que nós temos que estar em sintonia, próximo. E o Pai só pode nos ajudar quando nós o procuramos. Se nós não fizermos essa reflexão, se nós não procurarmos, se nós não irmos até o Pai, Ele não vai ter como nos ajudar. Então, igual aquele filho que estava no mundo, como o Pai poderia ajudar se nem mesmo ele nem sabia onde que o filho estava? Então, como Deus pode nos ajudar se nós não procurarmos, se nós não chegarmos a Ele? E nós devemos sim refletir sobre a nossa vida, encontrar os nossos erros e procurar a Deus, pedir perdão e aceitar o amor que Ele tem para nos dar, que é grandioso. É isso aí, como o Henderson estava falando, ele falando aqui, eu meditando, e a quaresma, quando ela é bem vivida, é como essa passagem do filho pródigo. Verdadeiramente ela tem que nos trazer uma conversão pessoal e profunda. E para que tudo isso? Para que a gente possa participar da grande festa, assim como o filho voltou para o pai, houve uma grande festa, novas vestes, sandálias novas, um anel novo no dedo, assim também nós vamos participar de maneira nova, com novas vestes, novo anel no dedo, novas sandálias, na grande festa da ressurreição do Senhor, que é o domingo da ressurreição. Todo esse tempo bem vivido nos conduz a essa festa, que eu e você temos que passar. Ele falou também no outro bloco passado sobre a esmola, sobre a caridade, né? E nós vamos ver agora que São João Crisóstomo nos ensina 5 formas de penitência. São os meios de penitência que ele nos ensina a viver de maneira plena a quaresma. O primeiro meio de penitência que nós temos de viver durante a quaresma é a reprovação dos pecados. Todos os dias nós precisamos renunciar ao pecado, assim como a palavra do Senhor nos diz. Se aproximares do pecado, ele te picará, porque ele é como a serpente. Meus irmãos, nós temos que renunciar ao pecado todos os dias da nossa vida. Lembro-me bem muitas pessoas que às vezes fazem penitência de deixar de beber na quaresma. Aí ficam os 40 dias em penitência, fazendo força ali, para poder parar de beber esses 40 dias, mas quando chega no sábado, aleluia, ele bebe o que ele deixou de beber tudo. A gente tem que ter horror ao pecado. Quando a gente passa, principalmente para nós homens,
a gente vai andando, caminhando nas ruas, que a gente vê uma mulher seminua e que a gente olha ali e deseja no fundo do nosso coração. Meus irmãos, nós temos que ter horror ao pecado. O pecado, ele é gerado, ele é gestado no nosso coração. Ele não nasce, a gente não nasce, eu tô com vontade de pecar hoje, eu vou ali pecar. Não, ele é gestado. É uma imagem que entra no nosso olhar, é um barulho que entra no nosso ouvido que vai nos conduzir a pecar. É alguma coisa que a gente sente no cheiro, no nosso olfato, no nosso tato, que vai nos levar a pecar. E nós temos que viver e buscar não fazer mais as coisas que não nos conduzem a Deus. Lembro-me bem quantas e quantas vezes lá no meu passado eu deixei de viver esse tempo de quaresma, muitas das vezes com desdém, com insensatez, voltado verdadeiramente para o pecado, e hoje eu tenho horror em tudo que eu fazia na minha vida. Não que a gente está perfeito, mas nós precisamos buscar sim a perfeição. O Senhor nos convida primeiramente à santidade. Lá no livro do Levítico ele fala que nós somos um povo escolhido. Sejais santos como vosso Pai que está no céu é santo. E a partir do momento que nós faz esse esforço de renunciar ao pecado, a gente já entra mais nessa luta para a busca da santidade. Fuga do pecado. Fuga de tudo aquilo que me leva a pecar. Se é o seu celular que te leva a pecar, meu irmão, não é somente eu desligar o meu celular durante a quaresma, mas é verdadeiramente buscar a conversão diante da minha fraqueza. Naquela fraqueza eu posso me encontrar com Deus verdadeiramente e ter esse encontro. O segundo meio de penitências é o perdão das faltas do próximo. Meu irmão, esse é difícil, hein? Precisamos viver o amor e perdoar as pessoas que nos ofendem, os irmãos que nos ofendem. Eu lembro da passagem de Jesus Cristo na cruz, que ele fala: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Olha que belo exemplo que Jesus nos dá, né? Muitas das vezes a gente recebe a paulada e quer dar outra paulada no lugar. E a coisa não pode ser assim. Não é mais a época do olho por olho, dente por dente. O próprio Jesus nos ensina: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornarei filhos do nosso Pai que está nos céus. Então a gente tem que buscar viver nesse período de quaresma, verdadeiramente perdoar. Gente, o perdão não faz mal pro próximo que você perdoa, não faz bem pro próximo que você perdoa, não. O perdão faz bem para você. O perdão faz o bem para mim. Quando eu decido, porque o perdão é decisão, quando eu decido perdoar, o bem vem para mim. A minha vida vai ficar mais leve. A cruz que eu estou carregando, ela se torna mais leve, porque eu estou aprendendo com a cruz que o Cristo carregou. Eu estou aprendendo com o próprio Senhor, que nos ensina a perdoar uns aos outros, perdoar mutuamente, né? Às vezes um irmão te ofende, até dentro da comunidade pode acontecer do irmão te ofender, até mesmo dentro da igreja pode acontecer do irmão, às vezes, não ter a justiça com você, mas verdadeiramente nós temos que buscar perdoar. Hoje muitas pessoas se adoecem psicologicamente, fisicamente. A gente trabalha com os casais todos os dias dentro da comunidade e as pessoas adoecem por falta de perdão, por deixar de perdoar o próximo, de deixar de perdoar o irmão. É o que eu disse, o perdão vai fazer bem, para nós. Vai nos conduzir mais a Deus. Então nesse período de quaresma, eu, mas você, meus irmãos, nós temos que viver verdadeiramente esse perdão ao próximo. O terceiro ponto, esse terceiro ponto aqui de penitência é o que pega, né? A maioria das vezes nós temos preguiça, nós não deixamos muitas das vezes de fazer, que é a oração. Oração, meus irmãos, nada mais é do que a conversa, o diálogo que eu tenho com Deus. O diálogo que eu tenho com o nosso Senhor. Quando você conversa com a pessoa, você fala, a pessoa escuta e a pessoa te responde. Assim também é com Deus. Nós temos que viver esse período de quaresma com muita oração, mas é muita oração. O tempo nos impõe que a gente reze muito.
cada dia mais buscar mais, com simplicidade, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, é estar com a mente, com o seu coração voltado inteiramente para Deus, com toda a sorte de preces e súplicas, como está escrito na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo versículo 18. Orai constantemente no Espírito. Efésios 6, versículo 18. Orai constantemente no Espírito. Meus irmãos, muitas das vezes o nosso dia a dia é um corre, principalmente quando a gente, nos dias de hoje, a gente sai do tempo de Deus e entra no tempo do homem, e o tempo do homem é muito rápido, é muito acelerado, e quando a gente vê, o dia já passou e a gente não se voltou nem sequer um único segundo para Deus. Eu lembro quando a gente fazia parte do Ministério de Intercessão, eu sempre fazia essa comparação. A gente passava o dia inteiro em adoração. Aí você vê, meu irmão, quando você está em oração, o quanto o dia é longo. E muitas das vezes no nosso dia a dia, no nosso corre-corre, a gente não vê, quando vê o dia já passou. E quando passa, meus irmãos, a gente não teve essa vontade, esse desejo, e muitas das vezes nem mesmo tempo para voltar o nosso coração para Deus. E como proceder? A gente tem que fazer da nossa vida uma oração. Viver na justiça da melhor maneira possível, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, na nossa escola, viver na justiça, viver na verdade, transformar a nossa vida num reflexo do próprio Cristo, é também um jeito de oração. Procurar buscar o tempo da nossa oração, levantar mais cedo, às vezes madrugar, às vezes levantar 3 horas da manhã. A gente faz um caderno de meditação todo dia. Como é bom fazer o caderno de meditação, o quanto nos ajuda e nos volta mais a oração, que é um tempo que você levanta pela manhã e já começa o dia ali voltado para Deus, entregando o seu dia para Deus. É um tempo de oração. Nessa quaresma, meu irmão, para você viver ela bem, entre no tempo de oração. A quarta via de penitência é o que o irmão citou. É que o Anderson falou, que é a esmola. A esmola nada mais é que a caridade. Temos que viver a caridade para com o próximo, tanto espiritual como material. Mateus 6, versículos 3 e 4 diz o seguinte: Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, de modo que tua esmola fique escondida, e que o teu pai, que vê no escondido, te dará a recompensa. E exatamente assim que acontece. Quando a gente abre o nosso coração para a caridade, para ajudar o nosso irmão, tanto na parte espiritual, quanto na parte material, a gente vê os reflexos, a gente vê o próprio Cristo agindo. Quantas e quantas vezes a gente já não participou de ações que a gente saiu para as ruas, que foi em lugares assim com um nível social muito abaixo, onde a gente levou comida para morador de rua, onde a gente viu as belezas daquele pessoal que vive na rua, porque tem beleza ali no pessoal que mora na rua, nos irmãos que moram na rua. Uma delas, eles se preocupam um com o outro. Um dia a gente chegou numa parte da cidade, praticamente aqui no centro de Goiânia, e a gente chegou com a janta, e o pessoal falou assim: a gente já jantou aqui, vocês levam para o próximo que está ali na frente. Gente, eles poderiam ter pegado a comida e guardado para outro dia para eles comerem, não ia nem saber se eles tinham jantado ou não, mas a preocupação deles, parece que quanto menos a pessoa tem, mais ela se preocupa com o próximo. E é assim que nós temos que viver verdadeiramente a caridade. É com desapego. Desapego das coisas materiais. A viuvinha entregou na caixa de coleta somente a moeda que tinha, os 2 talentos que ela tinha, né? E a gente tem que viver verdadeiramente isso para viver a caridade de maneira plena. É com desapego. E é o que chama, a quaresma chama nós mesmo a essa conversão, a estar mais próximo do outro e estar em oração e doação ao próximo. Tem até um livro, inclusive, do Tony Allison, né, que fala ação. Nós precisamos de oração e também de ação ao próximo. E a quaresma, ela nos chama a isso, a oração, a ação, e eu acrescento ainda a conversão. Exatamente.
porque muitas vezes pensamos que estamos convertidos a Deus, mas ainda falta, porque sempre que aprendemos mais e mais do amor de Deus, sempre nós vamos engrandecer ainda mais os nossos corações. Mas eu agradeço muito a participação de vocês, nosso tempo está chegando ao fim, o Padre Rodrigo vai trazer a oração daqui a pouquinho, mas eu agradeço muito a vocês, também a comunidade Família Santa, muito obrigado. Lembre-se também muito da humildade, meus irmãos, a humildade nesse período de quaresma eleva o homem a Deus. Sim, obrigado. Obrigado vocês pela Boa noite a oportunidade. todos. Quero deixar só uma reflexão para vocês, né? Em todas as quaresmas, né? Convertei-vos e crede no Evangelho. Então eu quero deixar esse recadinho para vocês. O que eu tenho que converter? O que eu tenho que mudar? Fica aí, né, a dica, né, pra gente fazer um tempo quaresmal ao lado de Deus, com muita fé. Amém? Amém. Eu agradeço a você também que participa conosco aí na Difusora Pai Eterno, nas redes sociais do @Basílica da Sagrada Família. Estou aqui acompanhando todas as intenções, as orações. Você também pode entrar no nosso link da Adoração 24 Horas pelo YouTube ou pelo nosso aplicativo e deixar lá o seu comentário, o seu pedido de oração, a sua intenção aos pés ali de Jesus Eucarístico. Nós estamos aqui também sempre para orar com você e por você. Muito obrigado. Amanhã nós estamos aqui novamente na Difusora Pai Eterno e também na Web Rádio Sagrada Família com o Mr. Santos, o podcast da Juventude Católica, sempre trazendo temas muito especiais também para você aí, ouvinte do rádio e também das redes sociais. Agora nós vamos para o momento de oração. Espere até o final para receber a bênção do Santíssimo, a bênção também do nosso reitor aqui, o Padre Rodrigo, que vai dar a bênção em tempos de pandemia. E amanhã eu espero por você. Tchau! Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confessemos a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor.
Meu corpo no repouso está tranquilo. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Deus me inspirou uma admirável afeição pelos santos que habitam sua terra. Multiplicam, no entanto, suas dores os que correm para os deuses estrangeiros. Seus sacrifícios sanguinários não partilho, nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Foi demarcada para mim a melhor terra, e eu exulto de alegria em minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu corpo no repouso está tranquilo. Da primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente, e que tudo aquilo que sois, espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, após as fadigas de hoje, restaurai nossas energias por um sono tranquilo, a fim de que por vós renovados, nos dediquemos de corpo e alma ao vosso serviço, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cântico evangélico. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo,
nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, e ao Filho, ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos, nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E chegue até vós o nosso clamor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Ave, Rainha do céu, Ave dos anjos, Senhora, Ave raiz, Ave porta, da luz do mundo és a aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te após. Nós te saudamos, ó Deus, e pede a Cristo por nós. Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rezemos juntos à Sagrada Família em tempos de pandemia. Sagrada Família, vós sois o nosso refúgio em todas as circunstâncias. Por isso vos rogamos, olhai amorosamente para as nossas aflições e angústias. Concedei o eterno descanso aos que já faleceram, o conforto a nós que ficamos e por eles choramos. Curai os que ainda estão enfermos, dai paz aos que estão agonizando, redobrai a força dos que corajosamente trabalham na área da saúde. Infundi a sabedoria divina aos nossos governantes e dai-nos força, fé e coragem para chegarmos pacientemente ao fim dessa pandemia, glorificando juntos em família o nome do nosso Pai eterno. Amém. Rezemos consagrando as nossas famílias à família de Nazaré. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Rezemos consagrando as nossas famílias à Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração,
autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família. Que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família. Fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José. Ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa força. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Na presença de Jesus sacramentado, neste santuário de adoração perpétua e das famílias, cantemos nos consagrando à família de Nazaré. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa força. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Que chegue até vós o nosso clamor. A água, o sal, o óleo, a chave da casa, do carro, da moto, alimentos, documentos, medicamentos, objetos de devoção, objetos de família, o currículo, a carteira de trabalho, tudo o que você quer pedir a bênção de Deus, suas metas, seus sonhos, seus planejamentos, seus planos de ação. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi, venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender. Amém. Dentro de nós para nos conservar. Amém. À frente de nós para nos guiar. Amém. Atrás de nós para nos guardar. Amém. Sobre nós para nos abençoar. Amém. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Você que nos acompanha pela difusora Pai Eterno e pelas redes sociais do nosso santuário, fique em paz. Receba as bênçãos da Sagrada Família e leve nos seus olhos esta linda imagem, Jesus Cristo sendo adorado no altar do nosso santuário por você e sua família.